Oi, gente. Hoje a gente tem que conversar sobre o possível corte de bolsas da CAPES, a mobilização muito legal que aconteceu depois da comunidade científica para combater esse possível corte e a questão do financiamento da ciência em geral. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia, ciência e muito mais. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu faço entrevistas com grandes especialistas, muitos deles cientistas que precisam de financiamento. Inclusive, existem duas entrevistas que eu abordo a questão do financiamento da ciência, sugiro que vocês deem uma olhadinha. E no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu discuto filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Pois bem, um dia depois da notícia do possível corte, né, na CAPES, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, isso se tornou super comentado nas redes sociais, não se falava de outra coisa, já tem muitos vídeos no YouTube sobre isso, inclusive, e depois de protestos na internet e nas ruas, inclusive na Avenida Paulista, mas em muitos outros lugares do país também, felizmente o governo golpista, mas esse governo aí, enfim, ridículo, que a gente não pode acreditar muito, ou acreditar quase, não tem nenhuma credibilidade, né? Disse que não vai cortar. É muito interessante essa coisa de dizer que não vai cortar, é que eles deveriam dizer não vamos cortar mais. Para quem não sabe, desde o final de 2016 já tinham acontecido alguns cortes e bolsas já estavam sendo menos frequentes mesmo entre as pós-graduações nível 7 da CAPES. Para quem não sabe, o nível 7 da CAPES é o nível mais alto. Então, se você imagina, se já há cortes nas pós-graduações mais bem avaliadas, as pós-graduações menos avaliadas, obviamente, foram ainda mais atingidas pelos cortes que já vêm acontecendo. Eu devo dizer e acrescentar informação, para quem não sabe, que eu sou parte interessada nisso aí, porque eu, em breve, devo começar o meu pós-doutorado, se tudo der certo. O meu projeto está sendo avaliado, vai ser avaliado em breve no Instituto de Saúde Coletiva. Ele já foi lido pela professora que deve me orientar e vai ser submetido em breve. E eu sou uma pessoa que provavelmente vou ficar sem bolsa de pós-doutor por causa disso aí. Na verdade, por causa daquele corte lá de trás, que poderia ser agravado, pode ou não ser agravado no momento atual. Na verdade, o financiamento de ciência no Brasil ele já é altamente limitado. Isso ficou evidente na sabatina para os presidenciáveis, quando o dado que foi trazido é que o financiamento da ciência não corresponde a nem a 2% do orçamento da União, o que é ridículo. Porque se tem uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento, não de um país apenas, mas da humanidade como um todo, é o investimento em ciência. Em todas as áreas da ciência. Isso é algo fundamental. Uma das coisas que foi discutida naquela sabatina, e talvez seja interessante para a gente aqui, é como atrair a iniciativa privada para investir também em ciência. Bem, o que é feito nos Estados Unidos é que os impostos sobre a herança são altos. E lá nos Estados Unidos, imposto sobre grandes heranças é altíssimo. Então as pessoas que têm muito dinheiro e que vão morrer em breve, começam a doar esse dinheiro para, enfim, universidades e tudo mais, porque boa parte desse dinheiro, quando eles morrerem, vai ficar com a União, vai ficar com o Estado. Então, é uma das formas de se incentivar que os mais ricos doem para universidades e tudo mais, é justamente, e para centro de pesquisa, isso daí pode ser facilitado, é ter taxação alta sobre grandes heranças. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, grandes heranças chegam a ter uma taxação superior a 30%. Só para nível comparativo, a maior taxa nominal no Brasil é 8%. O Brasil é um país peculiar.
Porque a gente fala normalmente, e a direita diz assim, a taxa tributária brasileira é altíssima e tal. Ela é altíssima, é verdade, sobre o consumo, sobre renda da classe média, que morre ali, né, no salário. Mas ela é baixa, é extremamente baixa a nossa tributação sobre grandes heranças. Nós não temos tributo sobre dividendos empresariais, lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia, né? E nós temos uma tributação profundamente regressiva. Ou seja, quanto mais você se aproxima do grande capital, das grandes corporações financeiras, menos impostos você paga. Isso torna o pequeno empreendimento muito mais difícil. E o paradoxal é que os maiores defensores do capitalismo, eles sempre defenderam que o fundamental eram os pequenos e médios empreendimentos, porque eles empregam mais, porque é onde está a maior parte do reinvestimento na própria economia, enfim. Então, o capitalismo brasileiro, ele é um capitalismo que privilegia, que beneficia os peixes grandes em detrimento dos pequenos e dos médios, né? Tanto na relação com a classe trabalhadora, como com a relação com os empreendedores. E isso é relevante para se falar em financiamento de ciência, porque ao mesmo tempo que tem que se ter um cuidado com o financiamento das grandes corporações quando elas financiam, por exemplo, produtos farmacêuticos e tudo mais, porque muitas vezes elas têm interesses que talvez não sejam os interesses que beneficiem a maior parte da população, ao mesmo tempo é benéfico quando a sociedade consegue encontrar mecanismos de tanto haver investimento estatal quanto haver investimento privado, especialmente de doação dos multimilionários, né? Ou seja, doações de indivíduos normalmente têm um histórico de benefícios para a ciência. Mas nós precisamos fundamentalmente aumentar o orçamento da União. E o orçamento da União vai aumentar como? Bem, hoje o orçamento da ciência e tecnologia, assim como o orçamento da educação, saúde, infraestrutura e uma série de outros, estão nesse bloquinho aqui, ó, da pizza, que está sobre o teto de gastos. Aí muita gente diz, mas o teto é importante, André, porque o Estado gasta demais, é deficitário e tudo mais. Mas é engraçado que quando você olha para a pizza, né, 51% é juros e rolagem da dívida. E ninguém fala de mudar o perfil dessa dívida, a fazer pouquíssimas pessoas falam em auditoria da dívida, a não ser Boulos, Manuela e Ciro Gomes. Desconheço algum outro candidato que tenha falado isso entre os mais conhecidos, né? Os outros não falam, pelo contrário, se comprometem com o teto e se comprometem em não mexer nessa fatia maior. E a outra fatia grande, que é a Previdência, tem enormes privilégios para 2% dos beneficiados que pegam mais de 20% do bolo, que tem salários acima do teto. Tem gente que ganha muito mais do que 33 mil reais. 33 mil reais é o teto. E auxílio moradia, o pessoal do setor jurídico tem auxílio terno, auxílio, enfim. E não é só a categoria política, que tem muitos privilégios, também é verdade. Mas muitas outras categorias, que são as cúpulas do judiciário, por exemplo, e também tem privilégios para setores da cúpula da polícia. Então, enquanto a polícia que está nas ruas ganha pouco, o pessoal da cúpula e da cúpula dos militares é a mesmíssima coisa. Um monte de privilégios, e os de baixo, a galera da base da pirâmide, em todas as organizações, incluindo aí o judiciário, não tem esses privilégios e não ganham bem. Eu me lembro, há não muito tempo atrás, que eu fui de Uber para um shopping aqui próximo, que eu precisava comprar uma coisa, e eu fui com um advogado civil e voltei com um advogado trabalhista. Todos dois desempregados. Quer dizer, esse é o país que nós vivemos. Todos dois tinham OAB.
né? Todos dois advogados desempregados. E a quem anda de Uber com uma certa regularidade vai vendo a realidade brasileira em relação ao desemprego altamente qualificado, né? Não apenas o desemprego da baixa qualificação profissional, que é um problema, mas o desemprego da alta qualificação profissional. E tem tido várias reportagens agora sobre pessoas que terminaram mestrado e doutorado e estão tendo dificuldade de conseguir emprego. É um problema nacional. Eu tenho tido a facilidade de dar aulas na Escola Estadual de Saúde Pública, estou agora pleiteando a educação à distância, mas na iniciativa privada, por exemplo, embora o meu currículo seja de mestre e doutor, está muito difícil. E concurso público quase não tem. Então, vocês percebam que nós vivemos num país que os mais qualificados do ponto de vista científico, com mestrado, com doutorado, com publicação científica, estão recebendo agora menos bolsas, menos investimento e, devido à crise do país, menos oportunidades no ensino. E aí, se o Brasil ele não tomar para si a questão central de investir em ciência, de investir em tecnologia, de investir em educação, esse país não vai prosperar. E essa bolha de pessoas de alto grau de qualificação com alto nível de desemprego, o que tende a acontecer no futuro é que a gente começa a perder mão de obra qualificada para outros países, né? Então essas pessoas vão sair do país e nós vamos ter investido muito na formação dessas pessoas e essas pessoas vão contribuir com as sociedades de outros países, porque não vão ser absorvidos pelo Brasil, pela nossa sociedade. Então esse é um quadro muito, muito complicado e me parece óbvio que é necessário enfrentar os dois maiores bolos ali, da juros e da rolagem da dívida. Não significa não pagar, nada disso. Pelo contrário, a gente tem que criar mecanismos para que o Brasil possa pagar. O que a gente já faz agora é que a gente não paga, porque como não tem auditoria da dívida, como o perfil da dívida tem uma execução muito rápida, na prática o Brasil acaba não pagando e por isso paga mais e mais juros em cima dessas cobranças que eles acabam não conseguindo, o Brasil acaba não conseguindo honrar. Então, justamente para poder pagar, é que a gente precisa primeiro investigar e modificar a nossa relação com o sistema tributário e modificar a nossa relação com privilégios. Eu, sinceramente, não consigo aceitar que tanta gente que ganha acima do teto receba, e ganha acima do teto justamente por causa de todos esses auxílios, recebam todos esses auxílios, auxílio terno. Esse é o país que nós vivemos, que um juiz precisa de dinheiro extra para comprar o próprio terno. Uma pessoa que ganha 33 mil reais por mês não pode gastar parte do seu dinheiro para comprar o próprio terno, mas o trabalhador, o professor de escola, do ensino médio, ganha menos de 2 mil reais, alguns ganham entre 2 mil e 3 mil reais e mal tem auxílio quase qualquer coisa. E, enfim, e esse é o país que nós vivemos. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E nessa eleição eu acho que isso tem que ser levado muito em conta. Quando questionado sobre privilégios do setor militar e do setor da polícia, Bolsonaro foi evasivo e basicamente disse que iria manter esses privilégios. Essa é uma questão muito relevante para a gente ter e discutir, né? Os trabalhadores de baixo todos os setores, polícia, militar, judiciário, não estão ganhando bem. Mas as cúpulas em todas as grandes corporações desse país têm uma quantidade absurda de privilégios, especialmente no funcionalismo público. Especialmente no funcionalismo público. E isso daí é uma coisa muito séria. E quando se faz essa crítica, não pense que eu estou criticando todos os funcionários públicos. Como eu disse e deixei muito claro, eu estou falando das cúpulas, daqueles que estão lá em cima. Esses estão sugando os benefícios
em um país profundamente desigual. E nós temos que nos organizar contra isso, para poder ter dinheiro para investir em ciência, tecnologia e tal. Porque o investimento na ciência e o investimento em educação é dos investimentos que mais retorna para a sociedade. Se nós produzirmos ciência, se nós produzirmos ciência de ponta, isso é um gerador de riqueza extraordinário. E para isso nós precisamos criar mecanismos de aproveitar as nossas potências. Eu nunca me esqueço, e aí vou terminar o vídeo contando essa história, que um dos programadores mais inteligentes que eu conheci quando eu tinha 19 anos de idade, e eu participava muito de comunidades online na internet, conversando sobre filmes, jogos, entretenimento. Eu sempre gostei de jogos eletrônicos. Eu conheci um rapaz chamado Felipe, que era um programador no código ASP, que é um tipo de código sofisticado para sites, e ele estava fazendo engenharia. E ele era, ou ainda é, eu não sei onde é que ele está, mas ele é um gênio. É uma pessoa assim, ele criou códigos originais com 20 e poucos anos de idade e ajudou a criar comunidades muito participativas, interessantes e tal. E nós éramos amigos só pelo computador, porque ele não é daqui de Salvador, eu nunca conheci pessoalmente, mas a gente trocava muito ideias e tal. E ele é um caso raro, porque enquanto os outros amigos dele todos aceitaram trabalhar no exterior, ele recebeu convites assim que acho que seria muito difícil para outras pessoas aceitarem, e naquela época ele não aceitou. Eu não sei o que aconteceu depois, é capaz dele ter aceitado. Mas a verdade é que quando eu conversava com ele, eu percebia, mais dia, menos dia, talentos como os dele, nós vamos perder. Nós vamos perder para outros países, porque vai chegar uma hora que essas pessoas vão dizer, olha, eu quero contribuir com o meu país, mas o meu país também precisa querer contribuir comigo. Senão, essa relação está perversa, doentia e, enfim, tem um limite nisso aí. E muitos dos pessoas que faziam parte que ele conhecia, que tinham menos talento do que ele, receberam convites para o exterior e foram trabalhar, estudar em outros países que valorizavam a competência que eles tinham, né? Então, essa é uma questão que me preocupa e que eu espero que esteja preocupando vocês também. Era isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, peço que você dê um like, compartilhe, faça um comentário, que é muito importante para mim. Tá certo, então? E se ficaram muito preocupados, não fiquem não, tem várias oportunidades surgindo para mim. Eu vou lançar 2 livros esse ano e tal, mas que eu queria que nós estivéssemos num clima de maiores concursos e tal, até para eu já estar, eu retornar à docência de forma regular e não apenas de forma episódica, como tem sido em palestras, em cursos eventuais, como tem sido minha prática mais recentemente. Enfim, eu agradeço a preocupação de vocês, digamos assim, e agradeço o apoio, a ajuda que vocês estão dando ao canal nesse momento. Tá certo então, gente? Um abração. Tchau, tchau.